Irmãos, eu gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor em Salmos capítulo 46. E nós estamos no mês de agosto, e nós estamos na série Agosto. Deus, a minha alta defesa, né? E o tema da mensagem de hoje é Deus, a minha proteção no dia da angústia. Amém? E no Salmos 46, a gente vai estar lendo do versículo 1 ao versículo 11, né? Todo esse capítulo aí. E o subtítulo aqui na minha Bíblia, ela fala: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E a palavra do Senhor diz assim, ó, Salmos capítulo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, ó Pai, porque o Senhor é um Deus que tem falado conosco. Que nesta noite, meu Deus, eu possa ser apenas um instrumento aqui, ó Pai, apenas um canal para compartilhar com os meus irmãos, ó Pai, uma palavra vinda do Teu trono, Senhor. Que não seja eu, mas seja o Teu Espírito Santo através de mim. Meu Deus, que nós possamos nesta noite, ó Pai, inclinarmos o nosso coração à Tua palavra, a sermos ministrados pelo Senhor. Pai, cessa agora, Pai, todo espírito de perturbação, ó Pai, de distração, e que nós possamos, ó Pai, ter a nossa mente cativa a Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Repetindo aqui o tema da palavra, né, que fala que Deus é a minha proteção no dia da angústia. Eu creio que você, assim como eu, em algum momento na sua vida, você já passou por um momento de angústia, ou tem passado, ou ainda irá passar, tá? Eu não quero desmotivar, desanimar ninguém, né? Mas a palavra do Senhor, ela é muito clara naquilo que ela fala. Quando nós abrimos o nosso coração para entendermos o que diz a palavra do Senhor, né? E o próprio Jesus, lá em João capítulo 16, versículo 33, ele fala, né, na parte B: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, vai existir momentos que nós vamos passar por tribulações, vamos passar por adversidades, vamos passar por lutas, mas Jesus, ele nos encoraja a termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E lá em Romanos a palavra fala que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Amém? Então nós temos muitas vezes passado por tribulações, passado por momentos angustiantes, onde parece que nós estamos sozinhos. Mas nós não estamos sozinhos. O Senhor, Ele tem se feito presente nas nossas vidas. E quando nós olhamos aqui, né, nesse tema da mensagem, Deus, a minha proteção no dia da angústia. Meus irmãos, se as coisas estão indo bem nas nossas vidas, glória a Deus. Mas se nós estamos passando por momentos de tribulação,
que seja motivo de nós glorificarmos ao Senhor também, porque é em meio às tribulações, é em meio às lutas que Deus ele vem forjar o nosso caráter. Ele vem nos dar uma oportunidade de nós sermos aperfeiçoados nele. E isso não apenas para a nossa vida, mas que essa experiência que nós estejamos passando, essa luta, essa tribulação, venha servir de testemunho para encorajar a vida de muitas outras pessoas. Amém? Então no versículo 1, quando a palavra fala que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Quando nós olhamos essa palavra tão corriqueira no nosso dia a dia, né? Refúgio e fortaleza, né? O dicionário ele fala que refúgio é lugar onde se corre para escapar de um perigo. E meus irmãos, não é vergonha nenhuma nós corrermos e irmos para um lugar de refúgio quando nós passamos por tribulação, quando nós estamos angustiados. Se você pegar e ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver muitos homens de Deus passando por situações como essa. E não há problema algum em nós buscarmos refúgio. O problema é aonde nós temos buscado refúgio. Qual tem sido o lugar onde nós temos buscado a nossa proteção? Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Uns confiam em amigos, outros confiam na força do próprio braço. Outros confiam no seu dinheiro, outros confiam no seu status perante a sociedade. Nenhum desses lugares é lugar de refúgio. Mas existe um lugar onde nós podemos verdadeiramente buscar abrigo, que é na presença do Senhor. Então, ele fala que Deus é o nosso refúgio. Então a gente pode entender que Deus é o lugar onde nós iremos correr para escapar de um perigo. Amém? E quando ele fala fortaleza, né? Isso aqui a Bíblia relata, né, que em muitos momentos a palavra traz essa palavra fortaleza como Deus sendo um lugar de proteção. Então, quando eu busco em Deus essa fortaleza, eu estou buscando em Deus o meu lugar de proteção, né? Ou seja, uma força encontrada diante de momentos de crise. E quando nós estamos angustiados, quando nós estamos passando por tribulações, nós estamos enfrentando crises. Mas nós temos que buscar o nosso refúgio no Senhor. Eu já testemunhei isso há um tempo atrás aqui na igreja, mas no ano de 2015 a minha esposa Carol ela engravidou e foi uma gestação que não foi bem sucedida. E eu lembro que eu estava na escola dando aula, ela mandou uma mensagem falando que estava grávida e a gente se alegrou assim de uma forma e eu fiquei muito emocionado, né? E foi uma semana. Ela estava desenvolvendo uma gravidez tubária, né? E ela começou a sentir dor, passou pelo médico, o médico falou: Carol, você precisa correr para o hospital. A gente saiu do consultório, foi direto para a Santa Casa para ela internar, e ele foi para lá para operar, porque ela já estava entrando num quadro de hemorragia interna. E eu já compartilhei isso com vocês. E eu já falei isso aqui também, que na hora que a gente saiu do consultório para ir em direção ao carro, para que eu a levasse até Santa Casa, nós estávamos com o braço assim entrelaçados um no outro, encostado ombro a ombro, como tem que ser um casal, lado a lado, ombro a ombro. E ali foi um momento muito difícil, porque a gente caminhava pela rua, pela calçada até chegar ao carro, e as lágrimas escorriam nos nossos olhos, né? E foi muito difícil para nós. E eu confesso que naquele momento que o médico falou, né, que ele começou a mostrar, ali ele falou: tudo isso aqui é sangue, né, no ultrassom. Ele falou: tudo isso é sangue, se você demorar um pouco mais, pode gerar esse quadro de hemorragia interna. E eu lembro que o inimigo, ele começa a lançar coisas na nossa mente. E eu me lembro que nós
Fomos, ela fez a cirurgia, inclusive teve que tirar a trompa, porque ficou bastante comprometida. E eu me lembro que quando ela saiu do hospital, a gente foi para casa, e ela ainda às vezes chorava, e eu também. E muitos momentos passava pela mente o questionar a Deus o porquê, mas não saiu da nossa boca essa palavra, por que Deus? Mas nós entendemos e procuramos entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né? Então, naquele momento, nós buscamos refúgio no Senhor. Nós orávamos um pelo outro, nós buscamos ali nos refugiar ao Senhor. Se nós fôssemos talvez levar isso para muitas pessoas, talvez a nossa fé, ao invés dela ser fortalecida, ela seria abatida, ela seria abalada. Mas nós buscamos em Deus o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E nesses momentos, nós sentimos como se Deus nos pegasse no colo dele e cuidasse. Sabe quando um pai pega o filho recém-nascido assim e fica cuidando? Era esse o sentimento que eu tinha. E ali eu não procurei nem entender o porquê, mas nós aceitamos. E quando ela engravidou do Mateus, também já testemunhei isso na mesma oportunidade. O médico, ele olhava aquele ultrassom e eu falei, meu Deus do céu, tudo de novo não. Porque ele ficava olhando como foi da primeira vez. Ele falou, Carol, a trompa que você tirou foi a da? Ela falou, da direita. Ele falou, tem certeza? Aquilo já foi assim me dando um suador, né? E eu falava assim, eu fiquei olhando assim, eu lembro que eu encostava na parede, e aí ele falava, e ele ia falando, aí ele pegou e levantou e foi lá no computador dele para ver o relatório. E ele falou, olha, eu estou impressionado, porque você ovulou do lado que você não tem a trompa. E ele ainda falou, ó, do outro lado, né, no caso da esquerda, de alguma forma ela veio por trás, provavelmente, e pegou os óvulos, né? Então, a gente vê hoje, nosso filho está aí correndo, 3 aninhos de idade, né, e nós glorificamos a Deus por isso. Mas, nesse momento de tribulação, de angústia, nós buscamos refúgio no Senhor. E a primeira coisa que eu quero deixar para vocês aqui nesta noite é que no momento das lutas, das tribulações, você saiba que em Deus há proteção, que em Deus há refúgio. Amém? Tem um texto que corre aí nas redes sociais e talvez vocês já conhecem, né? Mas que é Pegadas na Areia, né? E ele fala que de uma pessoa que caminhava com o Senhor e ele sempre via 2 pares de pés sobre a areia, que no caso seria o dele e do Senhor, né? No caso, Deus. E nesse caminhar ele percebeu que em alguns momentos ele só via 1 par de pegadas na areia. E aí ele percebeu também que esses momentos eram justamente os momentos mais difíceis da vida dele. Os momentos de tribulação, de angústia, né, os tempos de crise. E ele questionou e falou, Senhor, eu sempre te servi. E nos momentos da minha tribulação eu caminhava sozinho. E o Senhor falou para ele, não, você não caminhava sozinho. Nos momentos da tribulação eu te carregava no colo. Porque ali, na presença de Deus, sendo Deus a nossa proteção, o inimigo não pode nos tocar. Ele não nos toca. Ele pode até tocar coisas, mas nas nossas vidas ele não toca. Amém? Porque nós buscamos proteção no Senhor. Então, se você está passando por um momento de crise atualmente, busque proteção em Deus. Porque como diz aí nos Salmos, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro, não é um socorro lá atrás, não é um socorro para o futuro, é um socorro bem presente na angústia. Portanto, nós não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem,
pela sua braveza. Nós teremos proteção no Senhor. Em Deus há proteção. Amém, igreja? O Senhor tem sido a tua proteção? Você tem buscado a proteção no Senhor? No momento em que vem a luta, no momento em que se levanta uma situação lá no seu trabalho, você tem buscado a proteção do Senhor, se colocado na presença do Senhor? Ou você tem buscado proteção em outros lugares? Busque proteção no Senhor. Na hora que se levantar uma situação na sua casa, no seu casamento, busque proteção no Senhor. Eu louvo a Deus porque Carol e eu, nós temos 7 anos de casado. Dá para contar nos dedos as vezes que nós discutimos. E dormir brigados, não. Às vezes fica aquela chateação do momento, mas a gente tenta resolver tudo na hora, porque a gente não vai dar lugar para o inimigo no nosso casamento, para que ele venha semear. Então tudo que acontece é resolvido ali. E nós temos aprendido isso com o Senhor. E tem sido bênção. E eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. E eu louvo a Deus pela família que Deus tem me dado. E nos momentos de angústia que nós passamos enquanto casal, nós temos buscado refúgio no Senhor. Nós temos buscado proteção no Senhor. E Deus tem cuidado de nós. E se você buscar proteção no Senhor, Deus vai cuidar de vocês, de cada um de nós. Amém? O segundo ponto aqui, queridos, é que nos dias da angústia, nós podemos contar com a presença de Deus. Meus irmãos, que jamais a gente abra mão da presença do Senhor nas nossas vidas. Jamais. Porque é o melhor lugar onde nós podemos estar, é na presença do Senhor. E eu louvo a Deus, porque Deus, Ele cuida tão bem de nós, que muitas vezes Ele coloca pessoas para nos trazer uma palavra de ânimo. Muitas vezes Ele coloca as autoridades espirituais nas nossas vidas, os nossos pastores, para trazer uma palavra de direção para as nossas vidas. Mas que tudo isso seja para nos manter na presença do Senhor. Nos Salmos aqui, do versículo 4 ao 7, que nós lemos do capítulo 46, fala assim, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará. Já ao romper da manhã, os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, é o nosso lugar de proteção. É na presença do Senhor, é ali que a gente precisa permanecer. É ali, é na presença do Senhor. Não importa o quão difícil as coisas estejam sendo no momento, que nós possamos nos colocar e estar na presença do Senhor. Sabe que uma vez eu presenciei algo que marcou muito a minha vida, e eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Nós éramos de um grupo de jovens, e eu me lembro que toda vez que a gente ia começar a oração, a gente falava: Senhor, eu entro na Tua presença. Senhor, eu entro na Tua presença. E todos nós que ali íamos orar, meses, e estava tudo ok para nós. Senhor, eu entro na Tua presença, Senhor, eu entro na Tua presença, Senhor, eu entro na Tua presença. E eu não estou criticando isso, não é isso, tá? Não é uma crítica, nada disso, né? É nos colocar ali na presença do Senhor. Mas aí, a nossa pastora ali no momento, ela falou assim: eu quero desafiar vocês a fazer algo diferente em suas orações. E quando vocês iniciarem a oração de vocês, que não seja só esse momento que vocês entrem na presença do Senhor,
mas que vocês possam permanecer na presença do Senhor em todo o tempo. Então não é que eu entro da presença do Senhor, dali a pouco eu saio da presença do Senhor. Então daqui a pouco eu vou entrar de novo não, vamos permanecer na presença do Senhor. Permanecer na presença do Senhor. E nós somos desafiados ali a termos essa atitude, de buscarmos sempre permanecer na presença do Senhor. E eu me lembro que muitas situações onde aparentemente as coisas iriam caminhar de uma forma que iria dificultar as coisas, Deus ele entrava com providência. Uma vez eu estava em São Paulo, noite, estava indo para a casa da minha tia, estávamos de carro, meu primo e eu estava numa avenida tranquila e eu avistei um semáforo à frente. De repente passou um cara do meu lado que nem um louco assim, ó. Entrou, já cortou minha frente. Daqui a pouco veio outro carro pela direita, passou também que nem louco. Eu até assustei na hora, eu estava dirigindo, eu olhei assim, falei, ô louco, fiquei um pouco bravo na hora, falei, cara, tá doido, E fechou o semáforo. E na hora que fechou esse semáforo, eu estava caminhando, vindo atrás desses dois carros. Vieram dois caras, um de cada lado, abriu a porta do carro, tirou o cara de dentro do carro, jogou no chão. A hora que o cara esboçou, ele foi e deu um tiro no cara, na perna. Eu saí de lado com o carro, até passei pelo canteiro, fiz uma volta lá, ligamos para a polícia, Meu primo ligou para a polícia. E aí Deus já me trouxe, olha a proteção e o cuidado de Deus, porque o carro que era para estar lá primeiro era o meu, era eu e meu primo, e Deus nos guardou, Deus nos protegeu, e glória a Deus, porque aquela vida ali, ela também foi guardada, Então assim, muitas situações, quando nós estamos na presença de Deus, como eu falei, às vezes o inimigo pode tocar coisas, mas ele não vai tocar em nós, porque no Santo dos Santos, na presença do Senhor, o inimigo não pode nos tocar. Ele não pode tocar a sua vida, se você está na presença do Senhor. Por mais que à sua volta tudo esteja do avesso, pareça que você está no meio do olho de um furacão. A presença do Senhor, no Senhor, nós temos proteção, nós temos descanso, nós temos refúgio, nós temos abrigo, nós temos cuidado, Eu louvo a Deus porque meu pai sempre foi muito protetor comigo e com o meu irmão, E os pais, quem é pai sabe, do que eu estou falando, a gente tem essa coisa de querer cuidar dos filhos, E eu me lembro que meu pai, toda vez que ele ia sair para trabalhar, ele entrava no meu quarto, entrava no quarto do meu irmão, ele cobria a gente, dava um beijo e saía para trabalhar. Meu pai é policial militar aposentado, então tinha aqueles horários, Às vezes ele entrava às 5 da manhã, no outro dia ele chegava às 11, meia-noite, e ele entrava, cobria, cobria o meu irmão, dava um beijo na gente. E hoje eu me pego fazendo a mesma coisa com os meus filhos. Mas nós somos falhos. Agora você imagina o cuidado de Deus com cada um de nós, seus filhos. Porque nós somos falhos, Deus não. Deus ele é perfeito. Eu costumo dizer que nenhum corredor ele vence uma corrida se ele não for lá e correr. Nenhum jogador de futebol, nenhuma equipe de futebol vai vencer uma partida se ele não for lá e disputar essa partida. Nós, enquanto filhos do Senhor, se nós estamos passando por tribulação, nós também vamos vencer, mas nós vamos passar por essa tribulação. Paulo ele declarou lá em Coríntios que a nossa leve e momentânea tribulação, Paulo tinha sido açoitado, estava preso, ele estava falando porque a minha leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória. Mas essa tribulação, ela vem,
Mas o lugar aonde nós nos colocamos mediante essa tribulação vai fazer toda a diferença para escrever o final dessa história. Amém? Então, no dia da angústia, nós teremos e buscaremos a proteção do Senhor e a presença do Senhor. E o terceiro e último tópico é que nos dias de angústia, nós podemos ter uma ação poderosa de Deus nas nossas vidas. Deus, Ele pode fazer maravilhas nas nossas vidas. Ele pode fazer o impossível acontecer, porque o impossível, ele só existe para mim e para você. Para Deus, não. Não há nada que seja impossível para Deus. Absolutamente nada. Na minha faculdade de física, no primeiro ano, um professor, ele estava dando aula e falando algumas coisas para nós, né, explicando. Ele era astrofísico, então ele falava um pouquinho sobre as estrelas, né, constituição das estrelas, sistema solar, os planetas. E ele falou a respeito do porquê que o céu era azul, né, e porquê que no comecinho da manhã e no final da tarde ficava aquele aspecto avermelhado. Ele foi explicando, né, tudo que a ciência falava a respeito disso. E eu me lembro que ele fechou essa aula falando assim: olha, eu não quero aqui entrar na fé de ninguém, discutir fé, nada com ninguém, mas eu só estou trazendo o que a ciência fala a respeito desses assuntos. Mas é tudo muito perfeito para ter vindo do nada. Palavras dele, com pós-doutorado fora do Brasil a respeito do assunto. Um Deus que é poderoso para parar o sol por amor aos seus filhos. Ele é poderoso para mudar toda e qualquer circunstância na sua vida e na minha vida. Então, se você... Então, se você está passando por lutas, saiba que o seu Deus, que o meu Deus, o nosso Deus, Ele é poderoso. E da mesma maneira que quando Moisés ele se deparou com o mar à sua frente, Deus abriu o mar. Deus vai abrir o mar à nossa frente também. E se Ele não abrir o mar, Ele vai nos fazer caminhar sobre as águas. Em todo e qualquer momento de angústia. E as nossas lutas, elas vão servir de testemunho para que muitas pessoas possam vir conhecer que há um Deus que cuida dos seus filhos, que há um Deus que protege os seus filhos, que há um Deus que faz o impossível acontecer na vida dos seus filhos. E nós seremos testemunhas desse poder e dessa ação de Deus sobre as nossas vidas. A palavra fala: vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Senhor fala para você essa noite. Se você está passando por lutas e tribulações, e muitas vezes você fica procurando maneiras de resolver essa situação com as suas forças, o Senhor te diz essa noite, igreja: aquietai-vos e vede, e sabereis que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios e serei exaltado sobre a terra. Não é na sua força, não é no seu poder, é na força do Senhor. Amém? O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, é a nossa proteção, é o nosso lugar de descanso. Amém? Meus irmãos, eu gostaria que vocês se colocassem em pé. Que nós possamos saber que entra ano, sai ano. Entra décadas, saem décadas. Entram milênios, saem milênios. Deus continua sendo Deus.
Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus. A palavra fala: passará o céu, passará a terra, mas o Senhor continua sendo Deus. Em Deus não há apenas poder, em Deus há todo poder. E é esse poder que vai mudar toda e qualquer circunstância na sua vida. Se você buscar proteção no Senhor, se você buscar a presença do Senhor, você vai ver a ação poderosa de Deus abrindo e mudando toda e qualquer circunstância. Amém?